Oi, gente, hoje eu falo de Vozes Femininas do Império e da República, uma coletânea de artigos organizada pelas professoras Yolanda Lobo e Lia Faria, publicada em 2008, e é uma coletânea que vai se voltar para a análise das práticas educativas, da educação destinada às mulheres brasileiras e em Portugal entre os séculos XIX e início do século XX, e analisar também a contribuição das mulheres pensadoras, mulheres que tinham entrada na política, mulheres escritoras, a contribuição dessas mulheres para a construção de um discurso sobre educação no Brasil e em Portugal, especialmente a educação das mulheres. Esse é um tema que vai nos interessar no nosso clube de leitura, porque como a gente já viu das obras que nós já lemos e também nas obras que vamos ler, esse tema da educação das garotas, ele perpassa praticamente todas as obras que a gente já leu e que a gente ainda vai ler. Então eu acho que esse livro pode dar um contexto aí interessante, um contexto histórico interessante para essa questão. As pessoas que escrevem os artigos são pessoas de diversas áreas do conhecimento, das letras, da história, da pedagogia, enfim. Isso também é uma marca dos estudos das escritoras silenciadas, que são estudos interdisciplinares feitos por pessoas de diversas áreas, já mencionei aqui. E eu vou pincelar alguns dos artigos coletados aqui, não todos, tá? Que podem ter maior interesse para nós. E o primeiro deles é um artigo sobre a Nísia Floresta, escrito pela professora Constância Lima Duarte, artigo intitulado Nísia Floresta e Educação Feminina no Século XIX. A Nísia, ela foi professora, ela foi diretora do Colégio Augusto no Rio de Janeiro, um período extenso aí de 1838 a 1855, e além disso escreveu sobre esse tema da educação das meninas naquela época. No colégio por ela dirigido, ela introduziu disciplinas que não eram ensinadas para as meninas na época, por exemplo, latim, francês, italiano, inglês. Ela se manifestava contra o uso de espartilho, introduziu a disciplina de educação física para as meninas e era muito criticada justamente porque introduziu disciplinas que os críticos consideravam que eram disciplinas aí supérfluas para meninas, E nessa concepção de educação dominante naquela época, concepção essa que a Nísia criticava, as meninas deviam se voltar simplesmente para um foco em prendas domésticas, tocar um pianinho ali, operações básicas, matemáticas, rudimentos da própria língua, rudimentos do francês para dar um polimento ali na garota, e era só isso, E a Nísia não, ela queria uma educação séria para as garotas. Ela também escreveu sobre isso no Opúsculo Humanitário, em que ela critica a educação então concedida às mulheres e propõe mudanças a essa educação, e associa essa ideia de melhor educação concedida às mulheres a um progresso da nação e também a um reforço do ideal feminino, tal como então concebido. Isso aqui é interessante em muitas pensadoras dessa época, que elas não batem de frente com o ideal da mulher daquele tempo como esposa e mãe. Não, elas usam esse ideal justamente como um argumento para que se conceda uma melhor educação para as mulheres. Então, ao se conceder uma melhor educação, elas serão melhores esposas, melhores mães, e não só isso, formarão cidadãos do futuro, ou seja, vão colaborar para o progresso da nação. A gente já viu essa linha argumentativa quando eu mencionei o livro Mulheres de Ontem, Então, que eu vou deixar o link aqui, já falei sobre esse livro, sobre esse tema, e era uma linha argumentativa bastante comum naquele tempo. Não só no Opúsculo Humanitário, como também no texto ficcional Fanny, ou O Modelo das Donzelas, e também em textos não ficcionais, Conselho à Minha Filha, enfim, Conselhos à Minha Filha, a Nísia vai se manifestar novamente para esse tipo de educação, um melhor tipo de educação para as mulheres, mas um tipo de educação que reforce esse ideal da mulher como mãe e esposa. Mas no Opúsculo Humanitário ela vai ter um tom mais, talvez abrasivo, mais panfletário, enquanto que em Fanny e em Conselhos da Minha Filha ela tem aquele tom mais leve, mais de mãe conselheira, enfim, de professora, de mulher mais sábia, enfim. O que muda é o tom. Artigo bastante interessante. Outro texto que pode nos interessar é um texto sobre a Carmen Dolores. A Carmen Dolores é a mãe da Crisanteme. Nossa leitura conjunta é Enervadas, da Crisanteme. E é interessante notar o que a Crisanteme herdou do pensamento da sua mãe. Eu já fiz episódio de podcast sobre as duas, e a Carmen Dolores nós vamos ler também em agosto do próximo semestre. Nós vamos ler A Luta da Carmen Dolores, então pode ser interessante aí ler artigos sobre ela, e o artigo coletado aqui é intitulado Carmen Dolores, as contradições de uma literata da virada do século.
Foi escrito pela Raquel Soaré e pela Flávia Copa Esteves. E nesse artigo, as pesquisadoras, professoras, elas vão fazer um passeio pelas principais ideias da Carmen e mostrar as contradições inerentes a essas ideias. Então, algumas ideias que são progressistas, digamos assim, da Carmen Dolores para o tempo em que ela viveu, é a crítica que ela faz à afirmação de que a mulher é biologicamente inferior ao homem, e a crítica que ela faz também contundente à ideia de que a maternidade seria o centro e o destino único de uma mulher. Isso é bastante, para aquele tempo, progressista. E a gente vê essas duas ideias em alguns dos livros que a gente já leu, e o livro que a gente acabou de ler e discutir foi o Virgindade Inútil, da Ercília, que também tem essa crítica, a ideia de que a mulher é inferior ao homem, enfim, que maternidade seria um destino único, né? Para Ercília, a maternidade é uma escolha pessoal. Claro que o estilo da Ercília é muito mais abrasivo, né? Mais no limits do que a Carmen Dolores, mas a Carmen Dolores também tem um estilo bastante incisivo, e é uma escritora aí anterior a Ercília. Então, muitos desses temas, vocês vejam, a gente vai encontrar nas obras que a gente discutiu. E aí eu vou citar aqui uma parte, um trecho de uma crônica da Carmen, em que ela critica o foco da mulher na maternidade, né? O foco do papel social da mulher na maternidade. Para que vocês tenham um gostinho do estilo de escrita dela nas crônicas, tá? Fechar a mulher nessa única e especial função da maternidade pode ser muito tocante e bonito, mas não representa a síntese de um destino feminino. Há pelo mundo inúmeras mulheres que nunca foram mães, ou pelo celibato, ou pela esterilidade no casamento, ou porque já perderam os filhos. E essas criaturas, todavia, têm o seu papel na vida, são úteis, necessárias, preciosas. Outras, ao contrário, que satisfazem essa função da maternidade, são simplesmente uns animais de reprodução, flagelo muitas vezes da própria família, indiferentes aos filhos. Logo, numa justa proporção, não se pode assegurar que a mulher só preste em rigor para ser mãe. Olha os termos que ela usa. Ela também vai defender uma melhor educação para as meninas, vai defender a profissionalização das mulheres. Afinal, a Carmen, ela foi levada a trabalhar como escritora, principalmente após ter se tornado viúva, então ela tem essa noção de que a mulher tem que ter um backup, né? Se alguma coisa acontecer ali, o marido morrer, o marido abandonar, ela tem que poder se sustentar, né? E esse é um outro tema que a gente vê em livros que a gente já leu, né? A questão da defesa da educação da profissionalização, a gente viu isso em Virgindade Inútil, da Ercília Nogueira Cobra. De certa forma, vimos isso em Nhonhô Rezende, da Iracema Guimarães Vilela, né? Na personagem da Estela, que diz, se eu tivesse uma ocupação, eu não estaria assim tão obcecada pelo Nhonhô, né? De certa forma, também vimos isso em Cancros Sociais, quando há quando a autora, né, tenta sublinhar muito o fato de que a Marta, a mulher escravizada, tinha sido educada junto assim, tinha recebido uma educação melhor, e isso a teria tornado uma mulher moralmente superior, né? Então esse vínculo entre uma educação melhor para que a mulher se torne moralmente superior e possa exercer de forma melhor a sua função como mulher, tal como concebida naquele tempo, né, como esposa, mãe, enfim. E aí eu vou citar também um trecho da Carmen Dolores, de crônica da Carmen Dolores, em que ela defende essa questão da educação. Eduquem-na, a mulher, né? Eduquem-na convenientemente e verão que a inútil boneca se transforma em criatura de eleição, sabendo sentir, querer, agir, pensar. Então esse termo boneca, né, mulher criada para ser flor de estufa, como a Ercília Nogueira Cobra fala, ou como boneca, nós temos uma crônica da Júlia Lopes de Almeida, que está reunida no livro Eles e Elas, em que uma das personagens vai se chamar de Eu Sou uma Boneca de Carne, né? Esse termo muito enfocado pelas autoras, né? As mulheres criadas como boneca, não, vamos educar essas bonecas para que elas sejam mulheres, né? Outro ponto progressista aí da Carmen, o fato de que ela defendia o divórcio, né, e criticava, inclusive, uma dupla moral vigente naquela época, no sentido de que naquela época era possível a separação de corpos. Então as pessoas podiam separar, mas não podiam se casar novamente. Mas a sociedade aceitava que o homem montasse uma nova família, enquanto que a mulher separada não, tinha que viver
sozinha, não podia montar uma nova família, isso seria, assim, uma coisa muito, muito radical. Então, a Carmen Dolores criticava essa dupla moral vigente, né? O homem pode construir família e a mulher não. Vou citar mais um trecho aqui de crônica dela. Ao homem resta o direito de, inocente ou culpado, restabelecer o seu equilíbrio em uniões ilegais que lhe fingem um lar. E a sociedade fecha os olhos sobre a imoralidade desse proceder, consequência natural da situação anômala criada pela separação sob sua forma presente. Mas a mulher, pobre dela, a mulher fica sendo pária social, sem jus à família, ao lar constituído, ao amor, às alegrias da maternidade. Então ela é uma defensora aí, bem forte, bem incisiva do divórcio. A gente vai ver esse tema também no livro A Divorciada, da Francisca Clotilde, que vamos ler em novembro, embora com um tom muito mais ameno, muito mais conciliador, como a gente vai ver naquele livro. E em outras obras também, a gente vai ver em Lésbia, uma personagem que se separa, enfim. Então, e a gente vai ver também personagens que são infelizes no casamento e tem que viver longe do marido, como, por exemplo, em Lutas do Coração, da Inês Sabrina. Então, vejam, esse tema da separação, do divórcio, do casamento mal sucedido, ele está presente em todas as autoras, e a gente viu isso também em Cancros Sociais, na personagem da Matilde, que é uma mulher que teve que se separar e que sofreu preconceito social por causa disso, muito embora estivesse correta no procedimento, no processo, enfim, ela fosse a pessoa moralmente correta no processo, né? Se casou aí com um crápula, e foi ela que sofreu o preconceito por ser uma mulher, e uma mulher que teve que se separar. E esse tema, claro, do divórcio, da separação, está presente aí também na obra Virgindade Inútil, da Hercília Nogueira Cobra, quando vai relatar uma série de casamentos que dão errado, né? Enfim, ela vai criticar a instituição do casamento tal como então concebida, principalmente como um negócio, né? Fundado no dote. E aí uma das histórias é de uma mulher que teve que se separar e sofre o preconceito com isso, e fica a ver navios. Então é um tema que vai perpassar praticamente todas as obras que a gente leu e que a gente vai ler aqui no nosso clube de leitura. E ela também, a Carmen Dolores também vai mencionar o caso de uma mulher casada, mas adúltera, moralmente assim, fim de linha, que não queria que a filha convivesse com uma mulher separada, que era uma mulher separada, mas íntegra, recatada, né, com probidade, e a mulher adúltera, só por ser casada, era mais bem vista pela sociedade do que essa mulher que era proba, que era moral, mas que tinha essa pecha de separada. E aí a Carmen Dolores vai novamente criticar essa dupla moral vigente e vai dizer, aqui eu vou pegar o que ela vai dizer, que a mulher separada era criticada socialmente porque lhe faltava o que a outra possuía, né, o que a mulher casada possuía, uma fachada marital para servir de resguardo contra a opinião pública, né? Então, que ela é bem incisiva na crítica à sociedade de seu tempo, e ela vai defender o divórcio também como um aspecto moralizante, porque ela vai ver que casamentos que dão errado, casamentos fim de linha, eles vão levar a adultério, vão levar a todo tipo de situação imoral. Então, como um fator moralizante da sociedade, ela defende ainda o divórcio, o que vai contra a linha de argumentação aí de muitos dos críticos dessa instituição naquele tempo. A Carmen também vai fazer uma crítica bastante incisiva contra arranjos matrimoniais, né, contra o casamento arranjado, que é também uma crítica que a gente vê em outros livros. A gente vê essa crítica muito forte da Hercília em Virgindade Inútil, e vemos essa crítica também ao casamento arranjado, ao casamento por dote, ao casamento por dinheiro, enfim, na peça que a gente leu também, Cancros Sociais, logo no início, né, quando a gente tem aquele debate entre o Visconde e o Barão, que o Barão deixa claro pro Visconde, não é porque você é Visconde que você vai conseguir casar com a Olímpia, não. Então vejam que esse também é um tema que vai perpassar as escritoras aí do final do século XIX, início do século XX, que nós vamos ler no nosso clube de leitura. E quais são as contradições da Carmen Dolores, né? Como está no título desse artigo. Nós vimos aí vários aspectos nos quais ela é bastante progressista para o seu tempo. Mas também ela defende muitas posições conservadoras, né? Ela defendia a monarquia, ela via
a República, a instauração da República como um momento aí em que as pessoas começaram a buscar serem mais materialistas, ter muito arrivismo social, e ela é uma crítica do arrivismo social, ela é uma crítica do que ela via como comportamento moderno das moças daquele tempo, né, que gostavam de sair na rua, se exibir, futilidade, comprar vestido, ficar flertando com os homens, deixar de lado as tarefas domésticas. Então ela é uma ferrenha crítica a esse comportamento que ela via como comportamento moderno das garotas, e a gente vai ver também essa crítica na filha dela, na Crisantema, né, principalmente na obra Flores Modernas, né, que ela vai criticar essas flores modernas, e eu falo disso no podcast que eu fiz sobre a Crisantema. Então vejam que a gente também vai ver esses aspectos mais conservadores da Carmen em algumas dessas autoras que a gente vai ler. A Carmen também criticava o sufrágio feminino, né? Ela dizia que, no caso das mulheres, buscar o voto seria uma forma de exibicionismo, porque ela via a política de uma forma bastante negativa, como uma questão de rivalidade, mesquinharia, e achava que as mulheres, moralmente probas, não deveriam se imiscuir ali na política, que era coisa de homem mesmo. Enfim, esses eram os argumentos principais. E por fim, ela vai, e aí já um aspecto mais progressista dela, denunciar o preconceito contra as mulheres escritoras, contra as mulheres intelectuais, a mulher letrada, né? Ela vai criticar esse estereótipo muito comum na época de que a mulher escritora, a mulher intelectual seria masculinizada, né? Seria uma péssima esposa, uma péssima mãe, enfim. E aí eu vou citar um trecho de Crônica da Carmen. A mulher que escreve, ela, né? A filha dela, ela. A mulher que escreve é um tipo híbrido. Por mais que ela se apresente natural, bem feminina, despretensiosa, amável, olham-na com desconfiança, com sorrisos, com espanto, com malevolência. E aí ela vem dizer, a visão social de que a mulher tem que se preocupar ali com beleza, frivolidade, blá blá blá. Mas, aí vou citar as palavras, mas não se meta a analisar, a emitir juízo, a ter ideias, enfim, denunciando a existência de um cérebro para que não a apontem como ser anormal e perigoso na sociedade. Então a mulher tem que se fingir assim de bobinha, de inocente, enfim. Não mostre que você é inteligente, porque as pessoas não vão gostar disso, né? E é bem comum também em críticos literários dessa época, e isso eu já mencionei também nessas outras obras complementares aí de não ficção que eu tenho analisado aqui, que eles elogiem escritoras por seu estilo másculo, mas ao mesmo tempo determinem que a escritora tem que se manter ali numa linha de feminilidade, de delicadeza, né? Quando começa a ser muito incisiva, como é o caso da Carmen, já começa a ser um comportamento perigoso. E temos um exemplo do Agripino Greco, né? Que afirma que as autoras devem conservar uma alma feminina e não se expressar como homens. Então veja que a mulher ficava entre a cruz e a espada, né? Enfim, ficava numa sinuca de bico ali, porque a mulher que escrevia de forma masculina, o que era visto como código masculino daquele tempo, era a mulher que era vista como uma boa escritora. Porém, essa mulher que vista como uma boa escritora, por escrever de forma masculina, era vista como anormal. Então veja que a mulher ficava numa sinuca de bico. Eu já mencionei isso aqui quando falei dos demais livros de literatura complementar que eu mencionei aqui. E a própria Carmen Dolores, ela era, né, elogiada como de estilo másculo, assim como Júlia Lopes de Almeida, enfim. E em texto, em sua homenagem, após a sua morte, a gente lê o seguinte: nas suas crônicas de comentário de semana eram frequentes as arestas, cujos arranhões pungiam, arrancando réplicas cuja ferinidade, às vezes, perdeu a linha de compostura que devem ter polemistas, mesmo em contendas de homem para homem, com descaídas para a grosseria. Veja que isso aqui dá a entender que em contendas de homem para homem, a linha da compostura aceita mais ferinidade aí do que a linha de compostura exigida de uma mulher. Então veja aí como havia essa duplo critério de julgamento da escrita da mulher e do homem naquele tempo, e como a mulher se via realmente numa sinuca de bico para ser considerada uma boa escritora e não ser considerada uma mulher anormal, né? Tá. Outro artigo que pode ser interessante pra gente aqui, porque vai tratar principalmente, não só, mas principalmente de uma grande crítica literária brasileira do século XX, que é a Lúcia Miguel Pereira, é o artigo Vozes Católicas,
um estudo sobre a presença feminina no periódico A Ordem, anos 30 e 40, da Ana Maria Bandeira de Mello Magaldi. A Ordem era uma revista que foi fundada em 1921 por intelectuais cristãos católicos, num movimento que ficou conhecido como Movimento de Renovação Católica, que se opunha ali a um contexto que era visto como um contexto de laicização do país, principalmente após a instauração da República. E a partir de dezembro de 1972, lembra que esse foi o ano que a mulher conseguiu o direito ao voto no Brasil, essa revista passou a veicular uma coluna intitulada Crônica Feminina, que no início era a coluna escrita pela Lúcia Miguel Pereira, que era uma intelectual católica, né? Ela foi uma crítica literária muito importante no Brasil, e ela também escreveu ficção. E nessa coluna, a pesquisadora vai analisar então a postura da Lúcia sobre questões de educação na mulher naquele tempo, de acordo com o que ela escreveu nessa coluna para a revista A Ordem. E o interessante é que a Lúcia, ela vê que realmente há uma mudança social muito grande naquele período, né? Mas era uma mudança inexorável. Então, havia um novo cenário social no qual eram exigidos novos papéis sociais da mulher, para além do papel de esposa e mãe. Mas a forma de lidar com essa modernização, que a Lúcia via como não necessariamente positiva, não era simplesmente fingir que a modernização não existia ou querer voltar ao passado, né? A Lúcia diz, não tem como a gente querer viver como as nossas avós mais. A gente tem que enfrentar essas mudanças e esses novos papéis sociais que são exigidos de nós, né? Então, o que a Lúcia sugeria era não voltar ao passado, mas sim encarar o presente, negociar com esse novo cenário, mas negociar em bases que ela considerava moralmente apropriadas para a mulher. Então, ela defendia a educação e a profissionalização da mulher, mas sobre bases apropriadas. O que isso quer dizer? Que a motivação para o ingresso da mulher na esfera pública, para o ingresso da mulher nas profissões, em novos papéis sociais, não deveria ser uma motivação individualista, mas sim uma motivação voltada para a sociedade, para o ato de servir à sociedade. Então, o foco que deveria presidir essa busca da mulher por novos espaços na esfera pública ou por novos papéis sociais deve ser não uma busca de realização pessoal, individualista, enfim, mas deve ser contribuir para a sociedade, contribuir para a vida social. Quer dizer, a Lúcia está defendendo aí algo que é progressista, né, que as mulheres atuem na esfera pública, porém sob uma base conservadora, que é a base, quer dizer, essa atuação na esfera pública, ela está fundada na função tradicional da mulher, que é a função de se sacrificar e de servir ao outro. E a Lúcia, essa função está fundada numa visão da mulher que é uma visão conservadora, né? A mulher como um elemento ali moralmente moderador na sociedade, né? A sociedade vai ser tão moral quanto morais forem as suas mulheres, né? Então, a mulher deveria cultivar as virtudes consideradas femininas, próprias da esfera privada, mas assumir esse papel social de ocupar a esfera pública e trazer para essa esfera pública essas virtudes femininas próprias da esfera privada. E ligado à profissionalização e a essa modernização do tempo, a Lúcia vai defender, então, a educação das meninas, né? Mas uma educação, mais uma vez, em bases apropriadas. O que isso quer dizer? Que tem que ser uma educação ainda mais criteriosa. Então ela vai dizer, em face dessa modernização, você querer manter a menina cega, né, às cegas, sem nenhum contato com a educação, essa é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que ser ainda mais criterioso, ainda mais rígido na educação da menina, para prepará-la para lidar com esses efeitos perniciosos da modernização, né? Então, em um contexto de maior liberdade, tanto maior deve ser o rigor da educação concedida às mulheres, e aqui eu vou citar trechos em que ela, escritos da coluna dela nessa revista, né? A maior liberdade de movimentos, de leituras, de conversas, não é em si um mal. A menina de hoje, sendo instruída das coisas da vida, sendo responsável pelos seus atos, pode, e com maior merecimento, se manter tão digna, tão pura como a antiga, em um trecho de uma outra coluna. Por isso mesmo que tem de ser mais independente. Necessita a menina de hoje de uma formação moral muito mais sólida, mais severa do que a antiga, para não desvirtuar, não trair a sua missão. Ser livre é uma responsabilidade.
Ser livre, em última análise, é saber servir voluntariamente, conscientemente. É ter o direito de abdicar da liberdade em favor de um mais elevado ideal. Veja que você pode discordar ou concordar da Lúcia, mas uma coisa certa, ela é muito elegante na sua escrita e é por isso que ela se destacou tanto como crítica literária no século XX, né? Esse tipo de argumentação, né, que vai levar a algo muito progressista, né, educação da mulher, profissionalização da mulher, mas sob bases bastante tradicionais, né, manutenção do papel tradicional da mulher como esposa, mãe, elemento moralizador da sociedade, esse estilo de argumentação da Lúcia está presente em autoras muito anteriores a ela, como por exemplo a Carmen Dolores, como por exemplo a Júlia Lopes de Almeida. Então é interessante ver a permanência desse estilo de argumentação ao longo aí mesmo do início do século XX no Brasil, nessas autoras, né? E uma coisa que é interessante é esse foco da Lúcia, né, em manter o papel tradicional da mulher e manter a atuação da mulher como, mesmo na esfera pública, como invisível, como silenciosa, aquele elemento que vai limpar a sociedade, moralizar a sociedade. Essa atuação invisível e silenciosa da mulher, como própria da mulher, da virtude feminina, é algo que pode ser, por exemplo, é usado como uma chave de leitura do romance A Intrusa, da Júlia Lopes de Almeida, né? Quando nós temos lá a preceptora, a governanta, e a atuação dela naquela casa, especialmente em face do pai lá da menina. Então é interessante pensar esse romance dentro da forma como era pensado o papel social da mulher naquele tempo, e a gente pode ver isso muito bem nesses artigos da Lúcia para o periódico A Ordem. Tá. Esse vínculo com o romance A Intrusa também me fez pensar em outro artigo aqui dessa coletânea, que aí não é exatamente uma chave de leitura para o romance da Júlia Lopes de Almeida, mas pode dar um contexto aí para esse romance, especialmente A Intrusa, que é o artigo Vozes Femininas do 800, o papel das preceptoras nas casas brasileiras, das governantas, né? Esse artigo é da Maria Célia Chaves Vasconcelos. Ela vai fazer um trabalho muito curioso de analisar anúncios, tanto anúncios de famílias buscando governantas quanto de governantas buscando emprego, para tentar descobrir ali que tipo de serviço se buscava dessas governantas, que tipo de governantas eram buscadas, enfim, e por quê. Então ela vai analisar esses anúncios. Também vai analisar um texto muito interessante de memórias de uma educadora alemã que emigrou para o Brasil, ficou aqui um tempo educando, que é a Ina von Binzer, tem um livro dela, Alegrias e Tristezas, enfim, de uma educadora no Brasil, e esse livro de memórias foi traduzido para português, vou colocar a capinha aqui, em que ela vai tratar das experiências próprias como uma educadora no Brasil. Então esse texto também é usado nesse artigo como pesquisa, e ela vem trazer algumas linhas de força aí. O que eram buscadas, né? Eram buscadas preceptoras brancas, preceptoras que ou eram estrangeiras como a Ina, ou tinham tido uma estadia no estrangeiro, tinham tido contato com o estrangeiro, né? E é engraçado que um trecho do livro da Ina, ela comenta em carta para uma amiga assim, no Brasil eles acham que Paris é tudo, e Paris é tudo que está fora do Brasil, né? Saiu do Brasil, colocou o pé para fora, é Paris, né? Essa terra aí mítica, maravilhosa. E eu acho engraçado isso. De Paris ser o centro, da França ser o centro cultural naquele tempo, né? Pensado como centro cultural, de influência cultural naquele tempo. O que a gente vê também na Carmen Dolores, né? A Carmen Dolores tem uma ênfase muito grande em vê positivamente a cultura francesa, e ela vê negativamente a cultura norte-americana, que ela via invadir ali o Brasil após a instauração da República. Então a Carmen Dolores é muito crítica do que ela chama de americanismos, né? Tem que voltar ao passado, quando a França era ali o que dava o tom cultural do Brasil. Mas voltando aqui ao texto então sobre as preceptoras, o que se buscavam eram estrangeiras ou mulheres brasileiras que tinham estado aí no estrangeiro, enfim. E o fato de que ter preceptoras naquele tempo era visto como sinal de status, né? Como imitar a forma como eram criados ali os nobres, né? Ou imitar os europeus, enfim. E quais eram as mulheres que eram essas preceptoras, né? Mulheres estrangeiras, como a Ina, por exemplo, que viam no ato de ensinar e de viajar para outros países, a possibilidade, né, de viajar, enfim, de poder fazer uma viagem sozinha e isso não ser criticado socialmente, né? Porque ela está ali para atuar como professora. Mulheres que eram viúvas, né, tinham perdido o marido e ele tinham que se virar. E uma das profissões consideradas e aceitáveis seria assim, de governanta, preceptoras. Mulheres que vinham de uma classe social melhor e por isso tiveram uma educação melhor, ou seja, tinham um rudimento de línguas, sabiam piano, enfim,
podiam ter essas atividades, ensinar essas atividades para alunos. Então eram pessoas, mulheres que vinham de uma família rica, que tinha sido rica e que empobreceram, ou então mulheres que eram filhas ilegítimas de famílias ricas, ou seja, tinham acesso a essa cultura, mas não herdariam a herança da família por serem ilegítimas, então tinham que procurar um emprego. Isso eu achei interessante também. E o papel da preceptora visto aí como em contraposição ao papel da aia. E como que há um racismo muito forte nesse tipo de visão, né? A preceptora, aquela mulher branca, estrangeira, vista como a melhor forma de educação para os filhos do que a aia. E o racismo que está por trás desse tipo de contraposição, que é algo que a gente viu também na peça Cancros Sociais, quando a Matilde comenta, né, que as crianças, que as pessoas brancas não deveriam conviver com as pessoas escravizadas. Então acho que esse pode ser uma chave de leitura desse comentário aí da Matilde em Cancros Sociais, esse racismo, assim, essa contraposição do que ela via como formas diferentes de criação, né? A forma da senzala e a forma da casa grande. Então podemos ver isso, essa chave de leitura crítica aí a essa fala da Matilde. E podemos ler essa fala da Matilde também como um pensamento meio torto ali da Maria Ribeiro, de dizer, olha, manter escravizados é manter pessoas moralmente inferiores. O país que tiver isso nunca vai poder se ascender moralmente. Logo, vamos ser contra a escravidão para que todas as pessoas possam ser moralmente superiores. Eu acho que o pensamento da Maria Ribeiro, ao fazer essa fala problemática da Matilde, passa por esse tipo de ideia. Assim. A escravidão torna pessoas moralmente inferiores, logo vamos criticar a escravidão. Mas esse tipo de argumento, ele é profundamente racista, né? Então, eu acho interessante criticar isso e ver esse tipo de racismo também nessa questão da busca das preceptoras brancas estrangeiras aí pelas famílias brasileiras. Bom, falei demais, eram esses os artigos que eu queria pincelar aqui, tem muitos outros artigos muito interessantes. Se você se interessa por esse tema, principalmente da história, né, da história da educação e da contribuição da mulher na história da educação do Brasil, e também tem artigos sobre Portugal aqui, eu recomendo muito esse livro. É isso, espero que vocês tenham gostado das discussões, que possam trazer essas discussões para as leituras que fizemos e que faremos no futuro, porque eu tenho certeza que esse tema vai aparecer em todos os livros que eu indiquei, enfim. E é isso, a gente se encontra no próximo livro, no próximo vídeo.